Bom, olha só, eu vou fazer exatamente o que tu pediu, vou te dar a aula que tu precisa de calorimetria. Só que eu vou ser bem honesto contigo, porque eu tenho muita experiência no que eu estou fazendo. Há 10 anos eu faço. Aula não ensina. Tu tá mal não é por causa da aula do professor. Tu tá mal não é porque a aula do cara não foi... Porque pode fazer coisa, eu não consigo dar aula depois de vontade. Então olha só, é muito comum um cara aparecer na assistência e pedir uma aula. E eu dou aula, dou mesmo, não me importa, dou aula normal. Só que não é a aula que cura o aluno, não é a aula que faz o cara aprender física. O que faz o cara aprender física é o exercício. Então a primeira coisa que tem que fazer, e não interessa se tu viu a aula ou não viu, pega um exercício, sabe pelo menos o nome das letrinhas, né? Se o cara não sabe nem o nome das letrinhas, é que ele está muito fora da casinha, nem leu a matéria, e vai tentar fazer. Lê a questão, lê 2, 3 vezes, anota os dados. Ah, que merda. Aí vem assim, professor, aquela. O cara vai lá, faz aquela, aí o cérebro, compreende e o cara fica bom. Quando o cara dá uma aula, o cara fala 1 trilhão de coisas. 10 minutos depois de tu perguntar, o cara já não sabe o que ele falou. Porque o cérebro humano é assim, o cérebro humano esquece tudo, tá? De qualquer maneira, a matéria calorimetria é o seguinte. Tudo começou com o homem fazendo experimentos para tentar entender a natureza. Foi para o laboratório e lá no laboratório ele começou a estudar esse corpo aqui, ó, esse. Ele pegava uma máquina chamada calorímetro e jogava uma quantidade de calor para o corpo, tipo 100 calorias. Ia lá e media a mudança de temperatura do corpo. Media a temperatura antes, media a temperatura depois e calculava quanto variou. Deu 20 graus. Da onde isso, professor? Acabei de chutar. O cara foi para o laboratório, usou uma máquina chamada calorímetro, que mede calor. Jogou 100 calorias por corpo. A temperatura do corpo aumentou 20 graus, por exemplo, foi de 10 para 30. Nada demais. Se esse mesmo corpo, meu amigo, receber 200 calorias, qual que tu acha que vai ser a variação de temperatura? Pronto! É isso. Isto é calorimetria. Só que para uma pessoa normal, o cara olha isso e pensa, idiota. Mas um gênio não. Um gênio ele olha isso e descobri que os corpos têm uma característica chamada capacidade térmica. O que é a capacidade térmica de um corpo? É a relação entre calor e variação de temperatura. Se eu pego a quantidade de calor que o corpo recebeu e divido pela variação de temperatura que ele sofreu, eu consigo descobrir a capacidade térmica do corpo. Vamos ver para esse corpo hipotético qual foi a capacidade térmica. Quantidade de calor, 100. 100 calorias. Variação de temperatura, 20 graus Celsius. 0 elimina com 0, 10 dividido por 2, 5 calorias por grau Celsius. O que significa dizer que esse corpo tem uma capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius? Que para cada grau que ele variar de temperatura vai exigir 5 calorias. Se eu jogar 5 calorias, aumenta o grau. Se eu jogar 10, aumenta 2. Se eu retirar 15, pronto, acabou. É isso, capacidade térmica é isso. Só que o melhor é tu fazer probleminhas que envolvam capacidade térmica. Tipo, um corpo tem uma capacidade térmica de 300. Se ele sofrer uma variação de temperatura de 5, calcule a quantidade de calor. Está dividido, passa multiplicando. Certo? Ele tem que te dar 2 dessas letrinhas e dividir a que está faltando. Não tem jeito. Então, capacidade térmica, quantidade de calor, e ΔT é variação de temperatura. Essa ideia, amigo, já resolveu um monte de problema na área da calorimetria, só que não resolveu tudo. Haviam questões difíceis de resolver. Imagina, por exemplo, que eu quero calcular a capacidade térmica do prédio, desse prédio todo. Mas, professor, por que tu gostaria de saber a capacidade térmica do prédio? Para poder esfriar o prédio no verão e esquentar no inverno, ver quanto eu vou gastar de dinheiro. Eu preciso saber a capacidade térmica de um prédio para poder estimar a instalação de condicionadores de ar. E como é que será que calcula a capacidade térmica de um prédio como esse? Esquenta o prédio e mede a variação de temperatura.
prédio desse no laboratório, certo? Então os cientistas tiveram que desenvolver uma ideia mais refinada ainda para matar a charada. Olha só que ideia bacana. Peguei dois corpos feitos do mesmo material, material X e material X. Só que um corpo tem só 10 gramas de massa, o outro corpo tem 100 gramas de massa. Água e água, por exemplo, 10 e 100 gramas. Cocô e cocô de vaca, 100 e 10 gramas, tudo bem? Mesmo material, tamanhos diferentes, nada demais. Se nós fôssemos para o laboratório, poderíamos calcular a capacidade térmica de cada um deles, né? Fui para o laboratório, joguei 100 calorias no cara. Joguei 100 calorias e a variação de temperatura dele foi 20. É o mesmo corpo, professor? Pode ser. Aquele pequenininho igual esse aqui, tá? Esse corpo grande, cara, o que teu coração diz? Se eu jogar para ele as mesmas 100 calorias, a temperatura dele vai variar mais ou menos. Menos, né? No dia a dia a gente sabe que um corpo maior é mais difícil esquentar. É mais difícil esquentar a panela cheia de água do que a panela com um pouquinho de água. Não é isso? Legal. Quantas vezes mais difícil vai ser esquentar? 10 vezes mais difícil. Porque é 10 vezes mais massa. Concorda comigo? Já que fica 10 vezes mais difícil, a temperatura vai subir 10 vezes menos. Então, dá 2 graus a variação de temperatura. O cara tem 10 vezes mais átomos, vai exigir 10 vezes mais energia para esquentar. Como a energia foi a mesma, vai esquentar 10 vezes menos. Certo? Beleza? Isso é uma coisa que a maioria da galera intui no dia a dia. Tá? Mas eu estou te garantindo, se no laboratório tu fosse fazer essa experiência, é isso que tu ia perceber. Certo? Se esse cara é feito do mesmo material e tem 10 vezes menos massa, ele esquenta 10 vezes mais. Beleza? No laboratório, na faculdade lá, tu vai poder confirmar isso, porque eu também não acreditava não, quando o professor me contava. Eu só acreditei depois que eu fui ver de verdade na faculdade. Eu até fazia a prova, mas eu ficava com desconfiança dentro de mim. Amigo, dá uma olhada. Capacidade, vou chamar de corpo A e corpo B, para a gente não se confundir mais. Capacidade térmica do corpo A é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Capacidade térmica do corpo A, 100 calorias dividido por 20, nós já tínhamos feito, né? Capacidade térmica do corpo A, 5 calorias por grau Celsius. Quando eu vou calcular a capacidade térmica do corpo B, olha que legal. A quantidade de calor foi a mesma, 100 calorias, mas a variação de temperatura foi só 2. A capacidade térmica deu 50 calorias por grau Celsius. Faz sentido a capacidade térmica ter dado 50 calorias por grau Celsius? O cara não tem 10 vezes mais massa? Resiste 10 vezes mais ao recebimento de calor. Capacidade térmica, ela mede a capacidade do cara receber calor. Esse cara consegue receber 5 calorias para variar o grau. Esse cara recebe 50 calorias para variar o grau. Ele é maior, então ele pode absorver mais calor. Por isso a capacidade térmica é maior. Legal, faz sentido. Quando o cientista olhou isso, nós que somos pessoas normais, se tivéssemos ficado sabendo disso há anos e anos atrás, íamos responder: que legal, show, e não teríamos inventado nada. Ah não, mas o gênio, não. Quando um gênio da ciência está estudando isso no laboratório e percebe isso, ele diz: descobri uma nova grandeza. Essa grandeza eu vou chamar de, deixa eu ver, calor específico. Calor específico, meu amigo, é uma característica que não é de corpo, não é cada corpo tem a seu calor específico, é uma característica de uma substância. E como é que se calcula o calor específico, que é o Czinho? Não é Czão. Czão, palavra grande, capacidade, Czão. Czinho, palavra pequena, calor específico. É assim que eu decoro. Então ficou Czão sobre ele. É assim que os cientistas inventaram a ideia de calor específico. Vamos ver? Qual é o Czinho do corpo A então? É o Czão, que deu 5 calorias por grau Celsius, dividido pela massa, que era 10 gramas. Quando eu faço a divisão, dá 0,5
calorias por grama grau Celsius. Vamos fazer para o corpo B? Czinho para o corpo B. Czão, 50. Massa, 100. Dividir por 100 é fazer. Vai ficar 0. Não acredito. Não acredito. Por que será que deu igual o Czinho de dois corpos diferentes? Por que será que deu igual? Porque eles são feitos da mesma substância. Então isso é uma característica daquela substância. Capacidade térmica é uma característica de corpo. Cada corpo tem a sua capacidade térmica. Calor específico é uma característica de substância. Cada substância tem o seu calor específico. E vamos interpretar fisicamente o que é calorias por grama grau Celsius. Quando eu digo, por exemplo, que o gelo, esse é o calor específico do gelo, coincidentemente, é bem 0,5 mesmo. Quando a gente diz que o gelo tem calor específico de 0,5 calorias por grama grau Celsius, significa que para eu pegar 1 grama de água, de gelo, e esquentar 1 grau, exige meia caloria. Cada grama do material, para variar 1 grau, exige essa quantidade de energia. Isso, se for 2 graus, é o dobro de energia. Tá? Que nem lá, quando eu digo que é 50 calorias por grau Celsius, é para cada um. Mas se eu quiser variar 5, vai exigir 250, 5 vezes mais. Beleza? Ou seja, capacidade térmica é para o corpo todo. Calor específico é para cada grama do corpo. Mas a interpretação é a mesma. Uma é para o corpo todo, a outra é para cada grama do corpo. Só isso. Só que, por incrível que pareça, não é nem a ideia de calor específico, nem a ideia de capacidade térmica as mais usadas nessa matéria. Vou te mostrar qual é o filé mignon da matéria, então. O filé mignon da matéria é quando calor específico e capacidade térmica fazem amor e tem um filhote. Não dá para acreditar. As fórmulas matemáticas fazendo amor é uma coisa muito bonita. Dá uma olhada. No nosso formulário até agora, eu tenho que capacidade térmica é quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. E acabamos de desenvolver uma outra ideia. Calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa. Se eu pegar a primeira equação e eu vou pegar o ΔT que está dividindo e vou passar para lá multiplicando. Se eu pegar a segunda equação, vou pegar a massa que está dividindo e vou passar para lá multiplicando. E se no lugar desse Czão eu colocar M vezes Czinho, já que é a mesma coisa, invertendo tudo, o famoso Quimacete. O Quimacete, então, é a junção da ideia de capacidade térmica com calor específico. Eu sou obrigado a te entregar de mão beijada 3 dessas 4 letras. Eu só posso te pedir uma, senão não dá para resolver. Por isso que a exata era para ser fácil. Era para o cara ir lá, ler o problema, ver quem é que tem, substituir na fórmula e fazer tudo. Isso, mas agora é que nós vamos resolver o teu problema, porque te confesso que a aula em si não ajuda muito. O que ajuda é o que nós vamos fazer agora. Exercício. Vamos que vamos.